E, Orlando, o que tu propõe que seja esse órgão que vai notificar as plataformas, cara? Eu tenho uma opinião pessoal que ela é minoritária e eu dei um passo atrás porque ela é minoritária. Eu acredito, sinceramente, que o certo era criar uma entidade de supervisão autônoma. Autônoma por quê? Porque ela vai, inclusive, regular regras que impactam no governo. Se for uma entidade que o ministro nomeia, o ministro demite, já era, mano. O cara nunca vai falar nada contra o governo. Então tem que ser uma organização que tenha mandato, que o cara vai lá ser aprovado pelo Senado. Então não importa qual a posição do presidente ou do ministro do turno. Porque muda, mano. Hoje é o Lula, amanhã pode ser outro, certo? Então que tivesse autonomia, tivesse mandato, que fosse mais técnico, gente especializada, porque é um tema muito delicado, muito complexo e tal. Só que a turma olhou lá, sobretudo a oposição ao governo Lula, o Lula vai nomear todo mundo, já era. Não queremos saber disso não. Para não parar o debate, eu falei, tá bom, então eu vou tirar aqui, recuar, e vamos pensar um caminho. Alguns deputados falam para mim, a Anatel, que é uma agência nacional de telecomunicações que existe, funciona, os caras foram tudo nomeados pelo Bolsonaro, inclusive, que estão lá hoje, já regula radiodifusão, TV jornal, TV rádio e teles. Na tua opinião tem a ver? Porque na minha opinião não tem nada a ver. Veja, eles regulam um tema que é diferente desse. Exatamente. É diferente. Eles não têm expertise também. Exatamente. Certo? Agora, o certo é que você não tem como não ter alguém que fiscalize o cumprimento da lei. Para mim, o ponto forte da lei são relatórios de transparência. Alguém tem que ler essa porra, tem que ler os relatórios lá para saber como é que está sendo a operação. Se precisar uma sanção administrativa, alguém tem que aplicar. Porque essa história que só o judiciário decide, eu acho errado. Porque às vezes a sanção para uma empresa é uma advertência. Não é só multa de 1 bilhão e não sei quantos de euro, igual teve lá no Facebook. Não, às vezes é uma advertência, às vezes é restringir tratamento de dados. São outras formas que não é só a tal da indústria da multa, certo? Então tem que ter alguém que fiscalize a lei e aplique sanções se a lei não for cumprida. Que converse com os caras, converse com as empresas, porque também às vezes o que tem que ter é uma conversa. Se não é essa entidade autônoma que eu defendo, mas que eu acho que não tem ambiente, porque disseram que era coisa do Lula, etc. A Anatel é uma hipótese e tem uma outra hipótese que foi posta na mesa pela sociedade civil. Uma comissão da OAB propõe que seja uma estrutura, um sistema de regulação multissetorial, que tenha lá os 3 poderes, judiciário, legislativo, executivo, porque aí você pode ter as compensações, não é só o governo, que tenha lá gente técnica, tipo a própria Anatel, que tem a OAB, tem representantes da sociedade civil. Então, nós estamos trabalhando essas 2 hipóteses. Há quem defenda a Anatel e há quem defenda esse sistema de regulação multissetorial, que também pode ter um caráter técnico, também pode ter mais autonomia. Esse é o tema mais sensível. Agora, o que eu queria dizer para você é o seguinte, mano. Nunca nenhuma estrutura, seja a entidade autônoma de supervisão, seja a Anatel, seja esse sistema, seja o que for que a gente coloque para votar, tratará de conteúdo. Conteúdo publicado será tratado por quem trata hoje, que são as plataformas digitais. E hoje eles já fazem regulação, moderação, melhor dizendo. Hoje eles já fazem moderação de conteúdo, continuarão fazendo. Aí alguns me criticam, então você está dando poder para as plataformas? Eu falei, mano, isso é um negócio. Ninguém é obrigado a estar na rede. Tá quem quer. Tem termos de uso, tem políticas de uso. Você está ali, mano, tem que seguir a regra do jogo que está estabelecida. Sim. Nessa tua proposta aí, cara, a primeira que você citou, eu consigo enxergar alguns problemas aí no sentido de, sei lá, eu não sei se eu confio num político para me dizer... porque nesse caso você está falando que quem vai gerenciar o conteúdo ainda serão as plataformas. Sempre quem modera conteúdo, em qualquer hipótese, em qualquer desenho, em qualquer modelo, sempre quem modera conteúdo são as plataformas digitais. Esse papo de Ministério da Verdade é conversa para boi dormir. Tá no livro lá, certo? Aqui, nesse debate, nunca aconteceu. Agora, tem uma turma otária que acredita. E tem aí... os caras otários que falam, vai ter Ministério da Verdade. Aí o cara acredita, fica nervoso. Só que nunca esteve na mesa e não estará, porque não tem nada a ver, mano. Então esse órgão, a função dele basicamente é receber denúncias e repassá-las para as plataformas. Receber denúncias, notificar as plataformas para que a partir daí elas redobrem a atenção. 2, é muito importante. Ler os relatórios. Porque é o seguinte, nós estamos falando sobre um tema que é um tema aberto.
É um tema que muita gente não conhece. É um tema que tem muita novidade o tempo inteiro. Então você tem que ter sensibilidade, abertura. E eu vou repetir o que eu falei no começo. Os caras das Big Techs, eles fazem um trabalho de moderação. É muito raro você ver pedofilia. Mas tem. Mas é muito raro. É raro por quê? Porque eles atuam para diminuir. É muito raro ver o que a gente viu dessa loja aí do Google. Um gamezinho lá simulando escravidão. Porque eles atuam. Mas eles também falham. E essa semana, esse game que eu denunciei, e eles tiraram da loja depois que eu denunciei, é um sinal de que falham. E é normal que falhe. Só não é normal você achar normal falhar. Você tem que combater a falha. Você tem que enfrentar a falha para que o ambiente seja o ambiente melhor possível. Então o papel é esse, velho. Entendi. Tá, mas assim, não, no documento que tá na própria PL, tá um troço bem mais aberto do que isso que a gente tá conversando aqui. Você me disse aí 3 possíveis opções do que seria, de quem seria, na verdade, esse órgão e tal. Mas lá tá dizendo a ser regulamentado. Pelo menos na última que eu vi, que foi, sei lá, 2 semanas atrás. Não, mas sabe por que tá lá? Eu falei. É que, claro, você não é obrigado, você trampa todo dia, tratando de vários temas, você não é obrigado de saber um detalhe de cada debate, certo? Mas quando eu apresentei um parecer e defendi a minha visão, eu acho que o certo era criar uma entidade autônoma de supervisão. Teve uma grita geral na Câmara, sobretudo da oposição. O que é que eu fiz? Para a gente continuar debatendo esse assunto, vamos tirar esse assunto aqui, vamos deixar à parte, vamos discutir os outros temas e, antes de votar no plenário, vamos decidir qual é o modelo. Por isso que eu falei para você, tem o modelo Anatel, é uma hipótese, tem o modelo que a OAB propõe, é outra hipótese. Já houve sugestões de que o Comitê Gestor da Internet, juntamente com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, montasse um combo, digamos assim, para ser alternativa. Então nós estamos construindo. O certo é que não vai ser votada uma proposta que fala sobre regulação sem ter um responsável pela regulação. Você não tem como falar de regular sem ter quem leia relatório, quem avalie o trabalho das empresas, quem aplique sanções. Isso tem que ter. Agora, no texto em si, quando apareceu sem ter a estrutura, é por conta dessa contingência, que foi criticado, questionado, e eu não queria interditar o debate. Entendo. Porque aí vira só esse assunto, aí não dá, entendeu? Entendo. Mas corremos o risco dela ser votada e aprovada assim mesmo. Não existe hipótese. Por que não existe essa hipótese? Porque eu devo apresentar um parecer para os colegas. Porque o que acontece? Do dia 2 de maio para cá, eu tenho reunido com deputados individualmente, com bancadas, e o que vai a voto é um parecer que eu vou apresentar. Eu estou dizendo para você aqui. Tá bom. Não existe hipótese de você propor uma regulação sem uma estrutura regulatória. É que não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que eu tenho convicção... Realmente não faz sentido. Não faz sentido. Por isso que eu tô te questionando aqui. E é por isso que eu tô te dizendo. E também reconheço que você não é obrigado a saber do detalhe, do debate. Você não tem que ter ouvido a entrevista que eu dei dizendo isso. E eu muitas vezes nem tenho acesso mesmo a todas as informações, né? Então, por isso que é importante a gente estar aqui conversando. É que foi dito na época, na imprensa, mas tipo assim, entendeu? Quem viu? Pra mim aqui é uma grande oportunidade, mano, que é pra falar de verdade, entendeu?